Os casos de coronavírus em frigoríficos têm aumentado cerca de 40% só no último mês em alguns estados. A atividade por si só, por causa do confinamento e também do ambiente refrigerado, tem sido apontada como a principal causa do aumento desses casos. O Ministério da Agricultura já determinou algumas medidas para garantir a segurança do trabalhador e também da própria atividade que tem sido afetada durante esses meses de pandemia. E eu converso nesta edição do Palavra Aberta com um parlamentar que já foi ministro da Agricultura, é o deputado Nery Geller, do Progressista do Mato Grosso. Bem-vindo, deputado Nery Geller. Olá, Regina, tudo bem? Tudo bem, deputado. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre como que a Covid tem afetado, inclusive, as exportações nesta área, já que a China já pediu para suspender a importação desses produtos. Regina e a população que nos assiste nesse momento, nós da Frente Parlamentar da Agropecuária, já no início nós se movimentamos e sensível a esse problema para que a gente pudesse cuidar primeiro da saúde da população, né, das pessoas que são ligadas e trabalham no agro, como também a preocupação da manutenção dos postos de trabalho e principalmente, Regina, nesse caso específico, dos frigoríficos, a importância da gente continuar produzindo, porque o alimento é que vai para a mesa da população. Então, ter um equilíbrio entre o transporte interestadual, entre o transporte coletivo e principalmente dentro da planta. Logo no início da pandemia, nós se movimentamos, fizemos reunião com a ministra Tereza Cristina, com o ministro à época da Saúde Mandetta, e colocando exatamente da importância da manutenção do transporte, principalmente interestadual, para que fossem os insumos para essas plantas industriais, na preocupação das pessoas também ter uma qualidade de saúde específica nesse momento, com critérios rigorosos para a preservação sanitária, né, do distanciamento social, do uso da máscara, e de toda a preocupação com a medição de febre e assim por diante, para que pudesse ser eventualmente detectado alguns casos e isolado para que a atividade econômica não parasse, porque é importante a gente ressaltar, parar essa atividade econômica, se tivesse parado lá no início, com certeza, talvez hoje estaria faltando abastecimento de alimentos nos grandes centros. E isso avançou. Então, eu acho que o que nós, enquanto legisladores, principalmente o Ministério Público e a sociedade que se preocupa com a sua saúde humana, precisa fazer, adotar os critérios rigorosos na questão sanitária, mas ao mesmo tempo ficar também atento, porque essa atividade econômica é importante e essencial para o país, primeiro para o trabalhador, segundo para as exportações, e no caso específico, Regina, do agro, com esses movimentos que nós fizemos de não fechar as plantas industriais, de não fechar os portos, de não fechar os terminais rodoferroviários, como, por exemplo, de Rondonópolis, que abastece os portos de Santos, trouxe ganhos para a economia. Inclusive, o mês de abril, maio e junho, desse ano, se comparado com o ano passado, nós crescemos as exportações em cerca de 18%. Agora, deputado, está havendo algum tipo de fiscalização para ver se realmente os frigoríficos estão adotando as medidas sanitárias para evitar que os trabalhadores sejam atingidos? Regina, eu posso falar especificamente do meu caso, de uma planta industrial no meu município do qual eu resido e onde eu estou trabalhando. Hoje eu estou em Brasília, mas durante as semanas, na grande maioria dos dias, eu fico no meu escritório em Lucas do Rio Verde. Lá nós temos uma grande planta industrial, uma das maiores do país, e agora inclusive foi credenciado para a China também. Lá a prefeitura, e eu participo efetivamente, a prefeitura junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, tem critérios claros com relação a isso, desde o transporte coletivo até a planta industrial, como a planta interna, uma fiscalização muito rigorosa. E eu acho que esses padrões que precisam ser seguidos.
Inclusive, está sendo levado até para as pequenas cidades os casos de coronavírus, por conta desses frigoríficos estarem em algumas cidades mais ao interior. A frente parlamentar, o Congresso, pode também tomar algumas medidas para evitar o aumento desses casos? Não tenha dúvida que nós estamos acompanhando isso pessoalmente. Tenho familiares meus, inclusive, que trabalham nessas plantas. Precisa-se ter o cuidado e ser rigoroso na fiscalização. E aí não é só o Congresso Nacional, mas principalmente os órgãos de controle, seja as prefeituras, seja o Ministério Público, para que a gente... E eu, sinceramente, Regina, não acredito que seja só nas plantas industriais. Infelizmente, essa pandemia, ela está atingindo todos os lugares do país. Começou nas grandes metrópoles, primeiro em São Paulo, depois vindo a Brasília, da onde veio a migração de fora para dentro do país, e agora está indo lá para a ponta. O que precisa ter é todo o cuidado para que, quando alguém for contaminado, que ele seja isolado, que se faça o tratamento precoce e que as pessoas cuidem da imunidade. O que nós precisamos cuidar muito, Regina, é para que esse debate pela imprensa e nós, enquanto da classe política, a gente não politize esse tema. Eu acho que esse é um tema que tem que ser muito sério, conduzido, para que a gente, primeiro, cuide da saúde das pessoas e, segundo, a gente possa também cuidar da economia do Estado, dos estados e do país, porque, queira ou não, ali na frente tem influência direta na vida de cada cidadão. E a frente tem acompanhado para ver esses números crescentes? É possível, por exemplo, monitorar em todo o país os dados especificamente sobre os frigoríficos? Nós da Frente Parlamentar, como eu falei no início, nós tivemos alguns cuidados logo no início, se alinhar com o Ministério da Saúde, primeiro com a nossa ministra, que é a líder, né, e nós da Frente Parlamentar fazer, inclusive, incursões junto aos governadores dos principais estados produtores, para que a gente pudesse ter um equilíbrio entre a saúde pública, a preservação da vida e também um link com a economia, porque direto ou indiretamente acaba influenciando. Se nós tivéssemos lá atrás fechado tudo, com certeza, talvez hoje já estaríamos faltando alimentos em alguns lugares. E a Frente Parlamentar reúne-se 2 a 3 vezes por semana, discutindo todos os temas macro, mas especificamente essa questão da pandemia e as suas influências de forma negativa ou, em alguns casos, até um pouco positivo na atividade econômica do agronegócio brasileiro. Tá certo, deputado Nery Geller, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Eu conversei sobre o aumento dos casos da pandemia da Covid-19 entre os frigoríficos com um deputado que já foi ministro da Agricultura, deputado Nery Geller, do Progressistas de Mato Grosso. Obrigada pela audiência. Até a próxima.